Fala, nação. Tudo certo? Vem comigo que hoje tem muita coisa boa rolando no mundo rubro-negro. Mas antes de qualquer coisa, já clica aí em curtir, comente e se inscreva no nosso canal. Isso fortalece a nação rubro-negra e faz o Mengão cada vez maior e mais forte. Rafael Veiga é um dos nomes mais consistentes e emblemáticos do futebol brasileiro nos últimos anos. Camisa 23 do Palmeiras, o meia construiu uma trajetória marcada por títulos, gols decisivos e uma impressionante regularidade em alto nível. Desde que conquistou o espaço definitivo no time de Abel Ferreira, Veiga se tornou referência técnica e emocional de uma equipe que marcou época, conquistando Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa e disputando títulos nacionais em sequência. O jogador, que antes havia enfrentado momentos de oscilação e até empréstimos, virou símbolo de resiliência e profissionalismo, consolidando-se como um dos melhores meias do continente. Hoje, no entanto, Veiga atravessa um momento delicado. Desde o início de agosto, ele tem convivido com dores no pubis, uma lesão incômoda que o tirou de combate nas últimas semanas. O Palmeiras tem sido cauteloso. Não há um prazo oficial para seu retorno, mas o clube trabalha nos bastidores para que ele esteja em plena forma antes da fase decisiva da temporada, especialmente os confrontos da Libertadores. Para Abel Ferreira, contar com a visão de jogo, os passes verticais e a frieza de Veiga nas bolas paradas é quase uma obsessão. O treinador sabe que, mesmo com a chegada de reforços como Andréas Pereira, que voltou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do próprio Palmeiras, o equilíbrio do time depende muito do camisa 23. Enquanto o departamento médico cuida da recuperação, o nome de Veiga começa a circular fora das fronteiras palmeirenses. E não é qualquer rumor, especula-se que o meia poderia, no fim do ano, deixar o Palmeiras rumo ao Flamengo, em uma movimentação que sacudiria o mercado e abriria um novo capítulo na carreira do jogador. Ainda em caráter extraoficial, as conversas de bastidores apontam que o rubro-negro observa atentamente a situação de Veiga, enxergando nele a peça ideal para potencializar um elenco que já é considerado um dos mais fortes do futebol sul-americano. O interesse faria sentido por vários motivos. Primeiro, o Flamengo vem de anos montando elencos estrelados, com investimentos pesados em jogadores de seleção brasileira e estrangeiros de peso, como de Arrascaeta, Pedro, Léo Ortiz e Alan. A política da diretoria tem sido clara: reforçar constantemente o meio-campo, setor vital para controlar os grandes jogos, especialmente em Libertadores. Nesse cenário, Veiga seria uma adição de luxo, alguém capaz de dividir protagonismo com Arrascaeta e dar ao time múltiplas alternativas ofensivas. Além disso, a idade do meia, que completará 30 anos em 2026, mostra que ainda há bastante combustível no tanque. O Flamengo, acostumado a apostar em jogadores já consolidados, mas ainda com alguns anos de alta performance pela frente, poderia ver em Veiga a chance de formar um trio de meio-campo praticamente imbatível: Alan, Arrascaeta e Veiga. Só de imaginar esse entrosamento no Maracanã, os torcedores já começam a criar expectativa. Mas existe um detalhe que deixa essa especulação ainda mais quente: as convocações para seleções nacionais. O Flamengo sofre como nenhum outro clube com as datas FIFA. Sempre que chegam os jogos das eliminatórias ou amistosos internacionais, metade do time titular desaparece. Recentemente, por exemplo, Arrascaeta, Vina e Varela se apresentaram à seleção uruguaia. De La Cruz, que também costuma ser chamado, ficou de fora apenas por precaução, tratando dores no joelho, mas a tendência é que volte em breve. Fora isso, Samuel Lino foi chamado para a seleção brasileira, Gonzalo Plata para o Equador e Jorge Carrascal para a Colômbia. Isso significa que o Flamengo perde quase um time inteiro a cada data FIFA. E no calendário do futebol brasileiro, que não para durante essas datas, isso pesa muito. Em campeonatos longos como o Brasileirão, qualquer tropeço pode custar título. Na Copa do Brasil, um jogo sem seus principais craques pode significar eliminação. É justamente aí que Rafael Veiga aparece como uma solução estratégica. Por não ser presença constante na seleção brasileira, ele estaria disponível em praticamente todos os jogos, mantendo a qualidade do time mesmo quando os outros craques viajam. Imagine o cenário: enquanto Arrascaeta está no Uruguai, Lino com a seleção, Plata no Equador e Carrascal na Colômbia, o Flamengo entra em campo no Brasileirão e tem Rafael Veiga como dono absoluto do meio de campo.
Isso seria uma arma poderosa, um verdadeiro diferencial em relação aos concorrentes. Afinal, qual outro clube teria um craque desse nível disponível em rodadas que os rivais disputam com elencos esvaziados? Do lado do Palmeiras, uma possível saída teria dois lados: o prejuízo esportivo de perder uma das principais referências técnicas, e a oportunidade de uma venda milionária que ajudaria a manter o clube financeiramente saudável. Abel Ferreira já demonstrou publicamente o quanto confia em Veiga, mas, como todo treinador experiente, também sabe que o futebol é um mercado dinâmico. Se houver uma proposta considerada irrecusável, os bastidores indicam que o clube não colocaria barreiras intransponíveis. A especulação também ganha força pela relação do Flamengo com o mercado interno. O rubro-negro já buscou jogadores que brilharam em rivais diretos, mostrando que não há barreiras quando se trata de fortalecer o elenco. A simples ideia de Veiga vestindo o manto rubro-negro em 2026 já provoca debates intensos entre torcedores. Alguns acreditam que seria a contratação perfeita para manter a hegemonia no cenário nacional, enquanto outros questionam se seria possível adaptar um jogador tão identificado com o Palmeiras a um rival histórico sem gerar polêmicas. A verdade é que, mesmo em meio a rumores, Rafael Veiga segue focado em recuperar sua forma física. Profissional exemplar, dificilmente se pronunciará publicamente sobre essas especulações antes do fim da temporada. No entanto, é impossível ignorar o movimento do mercado. O Flamengo, com seus cofres cheios e uma diretoria ambiciosa, sempre busca estar à frente dos concorrentes. E caso realmente decida investir em Veiga, será mais uma demonstração de força de um clube que já se acostumou a ser o centro das atenções no futebol brasileiro. O torcedor rubro-negro, por sua vez, já começa a imaginar Veiga no Maracanã, com a camisa 10 ou 23, cercado por craques, sendo alimentado pelo passe de Arrascaeta ou servindo Pedro na grande área. Um cenário de sonho que pode se tornar realidade no fim do ano, quando as janelas de transferências reabrirem e os bastidores do futebol voltarem a ferver. Até lá, o nome de Rafael Veiga continuará circulando, dividido entre a realidade do Palmeiras e a tentação de um futuro no Flamengo, talvez já em 2026. Quando a gente fala de Rafael Veiga no Flamengo, não é só sobre mais uma contratação de peso. É sobre um movimento que poderia mudar a balança do futebol brasileiro de vez. Palmeiras e Flamengo vêm disputando espaço e títulos há pelo menos 5 anos. Um é referência em organização financeira e gestão, o outro é referência em marketing, torcida massiva e exposição global. Colocar Veiga dentro desse caldeirão rubro-negro significaria mexer direto nesse duelo de forças que vem dominando o cenário nacional. O Flamengo sabe muito bem como é tirar um protagonista de um rival. A contratação de Arrascaeta, que saiu do Cruzeiro, é um dos exemplos mais emblemáticos. Na época, foi uma negociação cara, cercada de polêmica, mas que mudou completamente o patamar do time. Hoje, o uruguaio é ídolo, símbolo de títulos e responsável por momentos históricos. A chegada de Veiga teria um efeito parecido. Além do ganho técnico, haveria o impacto psicológico, aquela sensação de que o Flamengo não tem limites quando decide buscar um nome. E vamos combinar, a torcida do Flamengo adora esse tipo de ousadia. Não é à toa que o Maracanã lota em praticamente todos os jogos. O torcedor quer espetáculo, quer craques em campo, quer ver o time jogando bonito e ganhando. Veiga, com sua qualidade em bolas paradas, visão de jogo e chegada na área, encaixa como uma luva nesse estilo de jogo. Ele não é apenas um meia clássico que organiza o time, é também um jogador que decide. Quantas vezes ele já não resolveu partidas em finais? É exatamente isso que o Flamengo procura, jogadores que, no momento mais difícil, não tremem. Além da parte esportiva, tem a questão estratégica do calendário. E aqui vale bater na tecla novamente, o Flamengo é o time mais prejudicado com convocações. É até curioso como em praticamente toda data FIFA a imprensa fala, o Flamengo vai jogar desfalcado. Isso virou rotina. Enquanto outros clubes perdem um ou dois jogadores, o rubro-negro perde 5, 6, às vezes até 7 atletas. Não é pouca coisa. É quase impossível manter o mesmo nível quando metade dos titulares está em outro país. Só na última convocação, como já citado, foram 3 uruguaios, Arrascaeta, Vina e Varela, um brasileiro, Samuel Lino, um equatoriano,
Gonzalo Plata, e um colombiano, Carrascal. E ainda teve o de La Cruz, que não foi chamado apenas porque estava se recuperando de dores no joelho. Imagina se todos estivessem 100%? O Flamengo teria perdido quase um time inteiro. E o Brasileirão não para, a Copa do Brasil não espera, e às vezes até a Libertadores acontece em meio a essas datas. É por isso que ter Rafael Veiga faria tanta diferença. Ele não é chamado com frequência para a seleção brasileira, então estaria sempre à disposição. E estamos falando de um jogador que não entra apenas para compor elenco, ele entra para ser protagonista. Ou seja, o Flamengo teria em Veiga uma espécie de reforço invisível durante o ano todo. Quando todos os outros estiverem viajando para suas seleções, Veiga estaria no gramado do Maracanã, comandando o meio-campo. Isso é mais valioso do que muitos imaginam. Do lado do Palmeiras, a saída seria um golpe duro. Não é todo dia que se perde um jogador identificado, que virou símbolo de uma geração campeã. A torcida provavelmente sentiria muito, ainda mais se fosse para o Flamengo, um rival direto e um dos principais concorrentes em todas as frentes. Mas o clube também enxerga o mercado de forma racional. Se chegar uma proposta milionária, especialmente de um time brasileiro, é natural que se analise. O futebol hoje é um negócio, e ninguém está blindado de negociações. Para Rafael Veiga, seria um desafio e tanto. Sair do Palmeiras, onde já é ídolo, para vestir a camisa de um rival histórico, exigiria coragem e uma mentalidade forte. A cobrança no Flamengo é gigantesca. O torcedor não tem paciência para quem demora a engrenar. Se chegasse com status de grande contratação, Veiga teria que dar retorno imediato. Por outro lado, se conseguisse manter o nível que já mostrou tantas vezes no Palmeiras, rapidamente poderia se tornar ídolo também no Rio de Janeiro. E tem ainda a questão da idade. Com 30 anos em 2026, Veiga estaria naquele ponto perfeito, experiência suficiente para não se abalar em jogos grandes, mas ainda com físico para aguentar temporadas pesadas. O Flamengo poderia extrair pelo menos 3 ou 4 anos em alto nível do meia, o que seria mais do que suficiente para conquistar títulos importantes. Outro ponto que alimenta o rumor é a mentalidade da diretoria rubro-negra. O Flamengo não pensa pequeno. Quando vai ao mercado, vai para sacudir. Não busca jogadores medianos para compor grupo. Vai atrás de nomes que chamam atenção, que vendem camisa, que aumentam a moral da torcida e que fortalecem o elenco em competições internacionais. Nesse contexto, Rafael Veiga é praticamente a definição do alvo ideal, tem talento, tem nome, tem currículo e está acostumado a jogar Libertadores, coisa que o Flamengo valoriza demais. Agora, se a gente imaginar esse Flamengo de 2026 com Veiga no meio, fica até assustador para os rivais. Um meio-campo formado por Veiga e Arrascaeta, Saúl, Lino aberto pela esquerda e Pedro centralizado, parece coisa de videogame. Mas é justamente essa linha de raciocínio do clube carioca, transformar em realidade aquilo que, no papel, parece impossível. A torcida já começa a se empolgar só de imaginar. Nas redes sociais, pipocam montagens de Veiga com a camisa rubro-negra. Os debates em programas esportivos começam a discutir a viabilidade da negociação. E os rivais, claro, ficam de olho, torcendo para que não aconteça. Porque todo mundo sabe, se o Flamengo realmente entrar de cabeça nessa, tem dinheiro, tem força política e tem prestígio para convencer o jogador e fechar negócio. Quando se fala em Rafael Veiga e Flamengo, é impossível não pensar no impacto que isso teria fora de campo. O rubro-negro é, hoje, muito mais que um clube de futebol. É uma marca global, com milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Cada contratação de peso vira notícia internacional. Quando trouxe Felipe Luiz e Rafinha, quando acertou com Gabigol, quando tirou Arrascaeta do Cruzeiro, a repercussão foi gigantesca. E com Veiga não seria diferente. A imprensa argentina, uruguaia, chilena e até europeia acompanharia de perto essa movimentação. Afinal, o Flamengo e o Palmeiras vêm polarizando o futebol sul-americano. São os dois que mais chegaram em finais de Libertadores nos últimos anos, que mais disputaram títulos importantes e que mais alimentaram essa rivalidade nacional. Se um craque muda de lado, é notícia quente em todo o continente.
Para a torcida rubro-negra, a chegada de Veiga teria um significado duplo. Primeiro, a sensação de que o clube continua investindo pesado e não se acomoda. Depois, o gosto especial de tirar uma referência de um rival que, tantas vezes, esteve no caminho do Flamengo em finais e semifinais. Já para o torcedor palmeirense, seria difícil aceitar ver Veiga, que tantas vezes beijou o escudo e comemorou títulos, vestindo o manto rubro-negro, seria um choque emocional. A reação certamente seria de tristeza e revolta, mas também de reconhecimento. Perder Veiga significaria que o jogador atingiu um patamar tão alto que até o maior rival do momento abriu os cofres para levá-lo. No campo, o encaixe seria imediato. Veiga tem o estilo que combina com o Flamengo. Não é apenas técnico, mas também competitivo. É frio em momentos decisivos, tem personalidade para assumir a bola em pênaltis e faltas, e não sente o peso da camisa. Se fez tudo isso no Palmeiras, em finais de Libertadores contra o Flamengo, contra o Santos, contra rivais históricos, por que não faria no Maracanã, diante de 60 mil pessoas? Outro detalhe é a sinergia com Arrascaeta. O uruguaio, mesmo com 30 anos, continua sendo o grande cérebro do time. Mas o Flamengo já sente a necessidade de preparar um meio-campo que consiga dividir responsabilidades. Em vários momentos, quando Arrascaeta é convocado para a seleção ou está lesionado, o time perde muito em criatividade. Veiga, nesse cenário, seria o parceiro ideal. Poderia jogar ao lado do uruguaio, mas também assumir sozinho a responsabilidade quando fosse necessário. E é aí que entra novamente a questão das convocações. O Flamengo não aguenta mais perder metade do elenco a cada data FIFA. Só quem acompanha de perto sabe o quanto isso atrapalha. Jogos contra times da parte de baixo da tabela, que deveriam ser vitórias tranquilas, viram pedreiras quando o time entra com vários reservas. Em um campeonato de pontos corridos, esses tropeços custam caro. Ter Veiga disponível, mesmo nessas datas, seria um ganho enorme. É como se o Flamengo tivesse um seguro de luxo. Quando todos saem, ele fica e mantém o nível. Do lado do jogador, também existe um atrativo. Veiga já conquistou tudo no Palmeiras. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, títulos estaduais, a lista é extensa. Talvez o que falte, para ele, seja um novo desafio. E jogar no Flamengo, no Maracanã lotado, com toda a pressão e visibilidade que isso traz, seria esse desafio. Ele poderia se testar em um ambiente completamente novo, com uma torcida diferente e uma cobrança ainda maior. Muitos jogadores buscam isso quando chegam perto dos 30 anos, uma virada de chave na carreira, um novo ciclo. Claro que tudo isso ainda é especulação. Mas é assim que nascem as grandes negociações. Primeiro vem o rumor, depois os bastidores começam a esquentar, empresários conversam, diretoria analisa, imprensa repercute. Até que, de repente, algo que parecia improvável vira realidade. Foi assim com Gabigol, que ninguém acreditava que ficaria no Brasil. Foi assim com Arrascaeta, que parecia inalcançável. E pode ser assim com Rafael Veiga. O mercado brasileiro, hoje, permite esse tipo de ousadia. Flamengo e Palmeiras têm poder financeiro para negociar jogadores desse nível. A diferença é que o Flamengo, mais agressivo, gosta de ir para cima quando enxerga uma oportunidade. Se entender que Veiga pode ser o grande nome para 2026, não vai hesitar. E para o torcedor, sobra apenas a expectativa. De um lado, o palmeirense torcendo para que o camisa 23 se recupere e siga no clube. Do outro, o rubro-negro sonhando com a cena de Veiga entrando em campo no Maracanã, vestindo vermelho e preto, pronto para decidir mais uma Libertadores. Entre os dois mundos, um jogador que, em silêncio, segue se recuperando, mas que inevitavelmente será um dos protagonistas das conversas de mercado até o fim do ano. Porque no fundo, todos sabem, se Veiga realmente for parar no Flamengo, não vai ser só uma contratação. Vai ser um terremoto no futebol brasileiro.